O presidente russo Vladimir Putin está se esforçando por sumir. Conquistar partes da região é um dos objetivos de sua ofensiva de verão. E ele reuniu 50 mil tropas para tentar criar uma zona tampão que espera proteger algumas das regiões de fronteira mais vulneráveis da Rússia. A Ucrânia reage mostrando a Putin com um devastador ataque High Mobility Artillery Rocket System, que nenhuma de suas tropas está segura perto de Sumy. E o pior para Putin é que o ataque acabou de matar um alto comandante da Marinha Russa, que Putin acabara de promover. Em 3 de julho, a Newsweek relatou que oficiais russos confirmaram a morte de Mikhail Gudkov, relatando que ele morreu, entre outras tropas russas, durante uma missão de combate perto da fronteira russa com a Ucrânia em julho. Em segundo lugar, Gudkov era o vice-comandante em chefe da Marinha Russa, promovido à posição por Putin em 28 de março. Memória eterna ao herói, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia ao anunciar a morte de Gudkov, com esse anúncio oficial confirmando que o comandante era uma parte fundamental do exército russo. O Guardian alega que Gudkov liderou anteriormente a 155ª Brigada de Infantaria Naval da Frota do Pacífico, uma das mais notórias da Rússia, envolvida na guerra da Ucrânia desde a invasão de Putin. Essa brigada, junto com outras, fez o primeiro avanço russo para Kiev antes de serem repelidos. Gudkov liderava a brigada na época e, em seu novo cargo, era responsável pelas unidades marinhas russas, segundo o Guardian. Oleg Kozimiakov, governador regional de Primorsk Krai, na Rússia, confirmou a informação. Kozimiakov afirmou que Gudkov morreu cumprindo seu dever como oficial junto a seus companheiros de armas. Ele também mencionou que Gudkov nunca esqueceu suas origens, destacando que o comandante seguiu visitando pessoalmente as posições dos fuzileiros navais. Para a Rússia, este evento marca a perda de um herói de guerra. A Ucrânia tem uma perspectiva diferente. Com a eliminação de Gudkov, uma peça-chave na máquina de guerra de Putin foi removida, um homem que consideram um criminoso de guerra, responsável por grande parte do dano que a Rússia causou à Ucrânia nos últimos 3 anos. Esta é uma grande vitória, mas também uma pela qual a Ucrânia ainda não assume responsabilidade. Segundo a BBC, a Ucrânia não reconheceu oficialmente o ataque que matou Gudkov. Isso não é surpreendente. A emissora afirma que a postura da Ucrânia segue sua política geral de não confirmar oficialmente ataques em território russo. Em suma, a Ucrânia estava mirando em Gudkov, mas não queria revelar os detalhes de como ou por que realizou esse ataque impressionante para evitar que a Rússia descobrisse. Isso nos leva à questão: como a Ucrânia conseguiu tal feito? Acredita-se que a Ucrânia eliminou Gudkov com um foguete High Mobility Artillery Rocket System, que mirou na base de onde ele comandava suas tropas. O High Mobility Artillery Rocket System, sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade, tem sido uma arma fundamental para a Ucrânia, que a utilizou para realizar diversos ataques no passado. Operado por 3 pessoas, artilheiro, motorista e chefe de seção, o sistema de artilharia móvel dispara até 6 foguetes, incluindo o Guided Multiple Launch Rocket System, com alcance de 43 milhas, e o míssil de longo alcance ATACMS, que pode percorrer até 186 milhas. O High Mobility Artillery Rocket System é móvel e capaz de viajar a até 53 milhas por hora. Isso indica que a Ucrânia pode implantar, disparar e recolher o equipamento rapidamente, antes que a Rússia consiga responder à sua presença. Ele também possui uma armadura que o protege contra estilhaços de granadas e tiros de armas pequenas. Um ataque direto da artilharia russa eliminaria um High Mobility Artillery Rocket System, mas a Rússia precisa ser capaz de atacar esse sistema móvel que só para quando dispara. Mas há mais. A Ucrânia não apontou seu High Mobility Artillery Rocket System aleatoriamente para uma suposta base russa, esperando pelo melhor. A morte planejada de Gudkov sugere que o comandante russo era um alvo-chave para a Ucrânia. Segundo o canal do Telegram MiG-41, que alega ter acesso a informações não oficiais, conforme reportado pelo The Guardian, o MiG-41 sugere que a Ucrânia tem observado Gudkov há algum tempo e aponta algumas maneiras pelas quais o país pode ter realizado esse ataque.
Uma estratégia envolve infiltrar um espião na unidade de Gudkov para relatar à Ucrânia sobre os movimentos do comandante da Marinha. O canal sugere que a Ucrânia poderia ter escolhido o momento perfeito para atacar, utilizando informações obtidas dos próprios fuzileiros navais russos sobre Gudkov, caso não fosse um espião. Segundo o Guardian, a inteligência militar ucraniana pode ter interceptado ligações de fuzileiros navais russos para entes queridos em Vladivostok, no leste da Rússia. Os fuzileiros navais ligaram para casa, porque Vladivostok celebraria seu dia oficial em breve. A Ucrânia pode ter aproveitado as celebrações para prejudicar Putin e seu regime. De acordo com o Guardian, a base de Gudkov foi atingida por, no mínimo, 4 mísseis High Mobility Artillery Rocket System em um ataque ucraniano. Ele cita um relatório da mídia russa que afirma que Gudkov estava em um posto de comando de campo na região de Kursk durante o ataque. Esse mesmo veículo revela a importância de Gudkov para as ambições de Putin. Ele recebeu o título de Herói da Rússia enquanto comandava a 155ª Brigada Naval em 2023. Ele também organizou essa brigada durante o contra-ataque russo contra a Ucrânia em Kursk, sendo elogiado por suas habilidades na suposta libertação da região. Putin parecia estar impressionado com Gudkov. Além da promoção naval, Putin também lhe concedeu o título de Major-General e lhe premiou com uma arma personalizada por suas façanhas na Ucrânia. Agora, Gudkov está morto, junto com vários de seus soldados, em um devastador ataque High Mobility Artillery Rocket System. Ele não é o único major-general ou tenente-general russo eliminado pela Ucrânia recentemente. Acredita-se que Gudkov seja uma das pelo menos 10 figuras militares-chave que a Ucrânia matou. Sua morte segue a do tenente-general Igor Kirillov, que chefiava a unidade de armas químicas, biológicas e radiológicas da Rússia. Kirillov foi morto em dezembro de 2024, quando uma bomba foi detonada fora de seu apartamento. O Serviço Secreto da Ucrânia, Serviço de Segurança da Ucrânia, assumiu a responsabilidade pelo ataque meses depois de sua ocorrência. Suspeita-se que a Ucrânia esteja envolvida na morte de Yaroslav Moskalik em abril deste ano. Moskalik, vice-chefe da direção operacional principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, morre em explosão de carro próximo a Moscou. Contudo, a Ucrânia não assumiu oficialmente a autoria do ataque. Segundo o Guardian, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enalteceu a atuação das unidades de inteligência estrangeira da Ucrânia em eliminar importantes figuras militares russas. O assassinato de Gudkov não é o único ocorrido esta semana. Em 3 de julho, noticiou-se que Manolis Pilavov, ex-prefeito de Luhansk, havia sido morto. Apesar de Luhansk ser oficialmente parte da Ucrânia, a cidade se separou do país logo após a agressão inicial de Putin em 2014. Pilavov liderou a administração da cidade por quase uma década antes de morrer, e era procurado na Ucrânia por violar a integridade do país, segundo o The Guardian. Em suma, a Ucrânia considerava o ex-prefeito um traidor e um ativo russo que devia ser eliminado. Um fim mais explosivo aguardava Gudkov. Mas o que vemos aqui é um padrão da Ucrânia. Apesar de raramente confirmar oficialmente seu envolvimento, é evidente que a Ucrânia está alvejando algumas das mentes militares e administrativas mais importantes da Rússia. É uma estratégia de decapitação em ação. A ideia é eliminar as cabeças, porque sem elas, os corpos caem em desordem. É o que provavelmente veremos com a Marinha da Rússia, especialmente com suas unidades marinhas. A morte de Gudkov deixa Putin com dificuldades para substituir um homem recém-promovido por ele há poucos meses. Até que um substituto seja encontrado, a Marinha Russa enfrentará dificuldades organizacionais. É exatamente o que a Ucrânia quer. Uma Rússia desorganizada é um país que a Ucrânia pode atingir com mais força. No entanto, não podemos ignorar o momento do ataque High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia. O ataque da Ucrânia ocorre após uma ligação telefônica entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e Putin para reiniciar as negociações de paz. A ligação telefônica não correu bem. Putin reafirmou que a guerra na Ucrânia não terminará, a menos que a Ucrânia aborde o que ele considera as causas da invasão. Após a ligação, o assessor presidencial e porta-voz de Putin, Yuri Ushakov, esclareceu a afirmação aos repórteres. O presidente afirmou que a Rússia irá perseguir suas metas. A eliminação das causas raiz universalmente conhecidas que levaram à situação atual. A atual confrontação aguda. A Rússia manterá seus objetivos.
A expressão causas raiz se traduz aproximadamente para a erradicação completa da Ucrânia como um Estado soberano. Existem outras interpretações. Alguns, especialmente na Rússia, atribuem as causas da guerra na Ucrânia à contínua agressão do Ocidente. A Ucrânia é um ponto focal porque Putin se preocupa com a contínua aceitação do país pelo Ocidente, o que poderia levar à sua entrada na União Europeia e na OTAN. Porém, essa estrutura é fraudulenta, declara Robert Persson, do Conselho de Relações Exteriores. Persson disse ao Kiev Independent em maio que as discussões sobre Ucrânia, União Europeia e OTAN são apenas uma distração. Putin busca na Ucrânia, e além não apenas retroceder a perspectiva de adesão à OTAN. Não se trata de garantir a neutralidade da Ucrânia, mas de transformá-la em um Estado vassalo com um governo fantoche subserviente. A pessoa que faz seus lances afirmou que a questão das causas raízes é uma cortina de fumaça. Putin está realmente dizendo que a única maneira de alcançar a paz é retornar a Ucrânia ao status que ela tinha durante os dias da União Soviética, não mais um Estado independente. Nessas circunstâncias, a Ucrânia ficaria sob o domínio de Putin, tornando as negociações de paz ineficazes. Putin afirma que só aceitará a paz se a Rússia tiver controle total sobre a Ucrânia. Naturalmente, a Ucrânia se opõe a isso. O ataque contra Gudkov foi um recado à Rússia de que a Ucrânia pode atingir suas principais figuras militares e jamais será o Estado vassalo que você almeja. Mas não são apenas as negociações de paz vacilantes que podem ter motivado o ataque da Ucrânia. O momento coincide com as tentativas russas de realizar uma ofensiva de verão em Sumy. Como mencionado, a Rússia acumulou cerca de 50 mil tropas nessa região. É evidente que Putin quer criar uma zona tampão entre a Ucrânia e a Rússia como parte de seu plano estratégico. Em agosto de 2024, a Ucrânia contra-invadiu o oblast russo de Kursk, conquistando centenas de milhas quadradas de território. No processo, Putin levou meses e perdeu 62.400 soldados para retomar o território perdido. Sua ofensiva de verão em Sumy visa garantir que uma situação como essa não se repita. Gudkov teria sido fundamental para essa ofensiva. Sua recente promoção o colocou no comando de todos os fuzileiros navais e ativos navais russos enviados por Putin para Kursk, Sumy e regiões circunvizinhas. A Rússia ainda está avançando em Sumy. A Al Jazeera relata que a Rússia afirma ter capturado as aldeias de Razini e Milov no leste da Ucrânia, um dia após a Ucrânia lançar seu ataque High Mobility Artillery Rocket System. Segundo a PBS, as forças russas teriam avançado cerca de 6,4 quilômetros no norte de Sumy, com tropas vindas de várias direções na fronteira. A Rússia compartilha com a Ucrânia. Isso lança uma nova luz sobre o assassinato de Gudkov. A Ucrânia não apenas aproveitou a chance de eliminar um importante comandante russo após descobrir sua localização. A saída de Gudkov enfraqueceu a ofensiva de Sumy, pois a Rússia perdeu uma de suas principais forças organizacionais. O efeito cascata é que a campanha russa em Sumy se torna menos eficaz, permitindo que a Ucrânia se defenda melhor contra os invasores. Também deve-se considerar o ângulo da vingança, que coincide com a última recusa de Putin pela paz e suas tentativas de avançar em Sumy. O ataque High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia ocorreu após um devastador ataque russo contra a cidade de Odessa. Situada no sul da Ucrânia, a cidade sofreu um ataque de míssil em julho. A Ucrânia alega que o ataque matou 2 e feriu 6. Recentemente, a Rússia também atacou um centro de recrutamento do exército na cidade de Poltava, no centro da Ucrânia, matando 2 e ferindo quase 50 pessoas. A BBC afirma que a Ucrânia envia novamente uma mensagem à Rússia. Putin está obstinado em matar civis ucranianos. A Ucrânia responderá eliminando seus principais generais. A Ucrânia vingou-se por Odessa e Poltava, além de alcançar um objetivo militar crucial para proteger a região de Sumy. Isso nos leva ao provável impacto da morte de Gudkov na guerra da Ucrânia daqui em diante. Discutimos a importância de Gudkov em termos de sua recente promoção e seu comando sobre as unidades marítimas russas estacionadas em regiões de fronteira. Destaca-se o impacto que o ataque High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia terá na 155ª Brigada Naval, antes liderada por Gudkov.
A 155ª Brigada Naval, sediada em Vladivostok, participa da invasão de Putin desde que suas forças entraram no território ucraniano. Estava entre as tropas que fizeram o primeiro avanço da Rússia para Kiev. Mais tarde, lutou em Pavlivka, Buladar e Avdiivka. A brigada sofreu grandes perdas nesses confrontos. Segundo o Business Insider, em maio de 2023, a 155ª Brigada Naval foi reconstituída pelo menos 8 vezes desde o início da guerra na Ucrânia. O que sugere como Putin a usa e como Gudkov costumava liderá-la. A brigada, supostamente composta por militares de elite da Rússia, apenas serviu como carne para canhão para as tropas da Ucrânia durante seus ataques. Gudkov, o suposto herói, levou seus homens à morte muitas vezes, cometendo crimes de guerra ao longo do caminho, diz a Ucrânia. Os supostos crimes incluíram execução de prisioneiros de guerra e decapitação de soldados ucranianos. David Axe disse em um artigo da Forbes publicado em outubro de 2024, Gudkov não lidera mais a 155ª Brigada Naval. Mas sua morte será um grande golpe para uma brigada que já perdeu dezenas de seus membros durante o conflito na Ucrânia. Com Gudkov fora, o homem que ordenou a brigada que cometesse os crimes de guerra de que Axe fala não pode mais dar ordens. Isso implica que a 155ª Brigada Naval terá menos importância na guerra da Ucrânia, especialmente na campanha de Putin em Sumy. Só podemos aguardar os desdobramentos. O ataque ucraniano com High Mobility Artillery Rocket System, além de eliminar um importante comandante russo, também servirá como um grande impulso no moral após uma semana difícil para o país. Já mencionamos os ataques russos e a falta de avanço nas negociações de paz sobre o tema. Mas esses não são os únicos golpes que a Ucrânia sofreu em seu moral coletivo. The Guardian relatou em 2 de julho que os Estados Unidos da América interromperam os envios de sistemas de defesa aérea Patriot e armas de precisão semelhantes para a Ucrânia. Isso difere do corte de ajuda militar em março, usado pelos Estados Unidos da América para pressionar Zelensky a negociar um cessar-fogo. Segundo o The Guardian, os Estados Unidos da América estão atrasando o envio de mísseis à Ucrânia devido à preocupação com seus próprios estoques. A decisão foi tomada em junho pelo chefe de política do Pentágono, Elbridge Colby. A Ucrânia ficou insatisfeita, acreditando que a decisão encorajará mais agressão russa, pois Putin pensará que os Estados Unidos da América estão mais próximos de retirar seu apoio ao país. Apesar de provavelmente não ser verdade, a perda desses mísseis de precisão prometidos à Ucrânia há mais de um ano foi um grande golpe no moral, somando-se aos outros já mencionados. Também é um exemplo que a Ucrânia pode mostrar aos Estados Unidos da América para evidenciar a importância das armas americanas para sua causa. Ele usou o High Mobility Artillery Rocket System e seus foguetes de precisão para executar o ataque. Ambos são fabricados e fornecidos pelos Estados Unidos. Kiev espera que os Estados Unidos da América vejam o que acabou de realizar e decidam reiniciar seus envios para que a Ucrânia possa causar ainda mais danos às forças da Rússia. Por fim, a ofensiva de Sumy. A Rússia fez alguns avanços menores e reivindica a captura de várias aldeias na região. Segundo Oleksandr Siersky, comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, no final de junho, a Ucrânia conseguiu deter as ofensivas russas na região. De acordo com os resultados de maio e junho, a ofensiva de verão do inimigo deste ano, partindo do território russo, está vacilando, afirmou ele em junho. Se a ofensiva em Sumy já estava vacilando antes, agora vai realmente lutar. Com a partida de Gudkov, a Rússia perdeu alguém elogiado por Putin por suas habilidades organizacionais. Dados os destinos de muitos que serviram na 155ª Brigada Naval de Gudkov. Essas habilidades podem se resumir a uma disposição de enviar soldados à morte em prol da causa do presidente russo. Contudo, Putin perdeu um comandante essencial em um momento de dificuldades para conquistar território em uma região estratégica para sua ofensiva de verão. A morte de Gudkov coincidiu com um momento decisivo na guerra da Ucrânia contra a Rússia. É agora ou nunca, pois chegou a melhor chance da Ucrânia vencer a guerra. Assista ao nosso vídeo para descobrir o motivo e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações em vídeo sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia.